Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje vamos mergulhar em uma jornada que redefiniu o trekking de longa distância. Uma história de coragem, perseverança e uma vontade inabalável de seguir em frente. Vamos falar de Eric Riback, o rapaz que, aos 17 anos, encarou a Pacific Crest Trail em 1970 e se tornou o primeiro a cruzar seus mais de 4.000 quilômetros em uma única temporada. A PCT havia sido oficialmente criada apenas 2 anos antes, em 1968, como parte do National Trail System, mas ainda estava longe de ser a trilha bem estruturada que conhecemos hoje em dia. Mochilas roubadas, rios que quase o levaram, encontros tensos e uma paz que só os extremos podem dar. Então ajuste os fones, respire fundo e vem comigo nessa trilha selvagem. Imagine a cena. É 1970. O mundo ainda sente os ecos da Guerra do Vietnã. O rock está explodindo com Jimi Hendrix. Led Zeppelin. E The Doors. E um garoto de 17 anos, recém-saído do ensino médio em Nova York, decide fazer algo insano. Ele pega uma mochila com 18 quilos, contendo comida, saco de dormir, uma barraca improvisada e parte para atravessar Pacific Crest Trail, uma trilha que vai da fronteira do México até o Canadá, cortando desertos, montanhas e florestas. São 4.265 quilômetros de puro desafio. Hoje, a PCT é famosa, bem marcada, cheio de apoio. Mas, naquela época, era um traçado quase mítico, sem placas, sem GPS, só mapas rústicos e trechos vagos conectando rotas florestais antigas. Eric Riback não só enfrentou isso, ele abriu o caminho. Eric não era um novato nas trilhas. Aos 16 anos, em 1968, ele já tinha atravessado a Appalachian Trail, com seus 3.500 quilômetros de subidas e descida entre a Geórgia e o Maine. Ele terminou em 124 dias, um feito que chamou a atenção até da National Geographic, que publicou um artigo inspirado em sua travessia. Aquilo acendeu uma chama. Depois da Appalachian Trail, eu sabia que precisava de mais. Ele escreveu isso no prefácio do seu livro, The High Adventure of the Eric Riback, traduzindo, A Grande Aventura de Eric Riback. A PCT seria o próximo passo, algo maior, mais selvagem, mais desconhecido. A jornada começou em 10 de junho de 1970, no Parque Manning, Canadá. Diferente da maioria dos caminhantes que segue do sul para o norte, Eric optou por desafiar a trilha no sentido inverso, do Canadá ao México. Ele seguiu para o sul, determinado a encarar primeiro as montanhas e florestas do norte, depois as nevascas das sierras, antes de finalmente enfrentar o calor inclemente do deserto. Eu queria sentir o norte primeiro, depois o deserto. A mochila pesava 18 quilos, mas não trazia luxo. Comida liofilizada, um fogareiro simples, roupas básicas, sem celular, sem rádio,
sem chance de pedir socorro. Era apenas ele e a trilha, uma faixa de terra bruta que ainda não conhecia os passos de muitos. Eric confessou no livro: "Eu não tinha ideia do que estava por vir." E olha, não demorou muito para ele descobrir. As montanhas foram seu primeiro grande desafio. Neve traiçoeiras, trilhas íngremes e o frio cortante das altitudes. Mas ele seguiu, passo a passo, com aquela determinação que só a juventude tem. Até que semanas depois veio o primeiro golpe. Imagina isso. Você monta acampamento perto de uma estrada, no sul da Califórnia, cansado depois de dias caminhando. Vai dormir achando que está tudo bem, e quando acorda, percebe que sua mochila sumiu. Tudo, comida, equipamentos, suprimentos, tudo roubado. Eric escreveu: "Fiquei com uma garrafa d'água e as roupas do corpo." Ficar sem nada no meio do nada, mas ele não parou. Eu sabia que desistir não era opção. Caminhou até a cidade mais próxima e um casal generoso o ajudou a reabastecer. Esse momento virou o tom da aventura. Resiliência virou o lema dele. O roubo foi só o aquecimento. Quando chegou nas serras, com aqueles picos nevados e rios gelados, a PCT mostrou que não estava brincando. Um dia ele enfrentou um rio caudaloso e quase não saiu vivo. A correnteza me puxou, como se eu fosse um graveto. Lutei com tudo que tinha para alcançar a margem. Eu fico imaginando o coração dele batendo forte, a água gelada batendo no peito, os segundos que parecem horas. Foi um aviso da natureza. Ali não tinha espaço para erro. Eu imagino o que o Eric sentiu. Eu passei por isso na travessia da Great Divide Trail, e eu conto sobre isso no meu livro Rocky Mountains. Mas a trilha não era só perrengue. Em lugares como a Serra City, ele encontrava alívio. Um velho montanhês o acolheu com comida quente e um canto para dormir, contando histórias de ursos e tempestades que pareciam saídas de um livro. Esses momentos me mantinham vivo. Hoje, a gente chama isso de Trail Magic. Essa mágica da trilha, que vem dos estranhos que viram amigos. E ele precisava disso, porque os desafios não paravam. Nem todo mundo que ele cruzou era amigo. Perto da fronteira com Oregon, um guarda florestal armado o parou, achando que era um fugitivo. Eu só queria explicar que era um trilheiro, mas o cara não estava para conversa. Imagina a cena, um garoto já com seus 18 anos, exausto, com uma arma apontada para o peito, tentando provar que só queria caminhar. A tensão durou minutos, que pareceram horas, até que o mal-entendido se desfez. Foi como se a trilha me testasse de novo. E testava mesmo, a cada passo, uma surpresa. Vamos avançar um pouco. Eric caminhou por 5 meses e meio, de junho a outubro de 1970. Gastou as solas de 3 pares de botas. Perdeu quase 10 quilos. Enfrentou nevascas em Washington, calor insano no deserto de Mojave, e a fome que apertava o estômago quase sempre. Ele não tinha apoio dos Trail Angels, ou de cidades preparadas como hoje. Era ele contra o mundo. Mas, no dia 16 de outubro de 1970, ele chegou ao Monumento 252, na fronteira com o México. Quando cheguei ao fim, não senti euforia. Senti paz. Dá para ouvir o silêncio daqui, não é? Aquela paz que vem depois de encarar o impossível. O que começou como um desafio físico virou uma jornada para dentro dele mesmo. Agora,
deixa eu te contar o que isso significou pro mundo. Em 1971, Eric lançou o seu livro The High Adventure of Eric Ribach, disponível apenas em inglês, mas um livro que não só contou a história dele, mas botou a PCT no mapa. Antes, quase ninguém sabia da trilha. Depois, virou um sonho para aventureiros. Em 1970, era só ele. Em 2009, 205 pessoas registraram a conclusão. Em 2016, 703 pessoas. Atualmente, a média é de 1.300 pessoas ao ano. O caminho que ele abriu cresceu e muito. Hoje, a PCT é um ícone das trilhas. Mas o legado de Eric não parou no livro. Aos 59 anos, em 2010, ele voltou para a comunidade da PCT com uma ideia genial: criar medalhas para quem terminar a trilha. Ele queria homenagear os true hikers como ele. Eram medalhas de bronze maciço, 255 gramas cada, com o nome, apelido de trilha e o ano gravados, pendurados em uma fita nas cores da PCTA. Queria dar algo palpável para quem conquistasse isso. Por anos, ele pagou tudo do próprio bolso, enviando de graça para os membros da associação e cobrando só fretes para os outros. Quando o número de pedidos explodiu, mais de 700 ao ano, ele passou o financiamento para a PCTA em 2017. Hoje, você doa $50 e leva essa lembrança para casa, mas a ideia foi dele. Eric Ribach, hoje com 74 anos, vive um legado que vai além daquela caminhada de 1970. Ele não foi só o primeiro, enfrentando o que ninguém tinha enfrentado, mas também deixou um presente para todos que vieram depois. Eu fico pensando, o que leva um garoto de 17 anos a fazer isso? A solidão, o risco, o peso nas costas? Eu queria provar que podia. E provou. Mas não era só sobre chegar ao México. Era sobre o que ele encontrava no caminho. Sobre quem ele se tornava enquanto caminhava. Fecho os olhos e tento imaginar. O frio cortante das serras, o peso da mochila depois de dias seguidos de caminhada, a tensão de atravessar um rio sem saber se vai dar pé, e no fim, aquela paz absoluta que só quem vive algo assim pode descrever. Hoje, com GPS, mochilas ultraleves e todo tipo de recurso, será que ainda conseguimos entender o que Eric Ribach passou? Talvez não, mas sua jornada desperta algo primal. A vontade de seguir adiante sem garantias, de sentir o mundo sem filtros e de se perder para se encontrar. E você, teria coragem de atravessar mais de 4.000 quilômetros confiando apenas em si mesmo? Se você gostou do conteúdo, visite o site extremos.com.br. Lá você encontrará os meus livros, podcasts e muitas outras histórias sobre aventura e exploração. Eu sou Elias Luiz e esse foi mais um episódio do Extremos. Até o próximo podcast e até a próxima aventura. E lembre-se, na exploração, como na vida, nem sempre se trata de cruzar a linha final, mas de encontrar a paz no caminho.